Olá pessoal, tudo zen? Aqui tá tudo zen. Nosso estudo de hoje, ou melhor, o nosso vídeo é sobre as escrituras sagradas, ou vamos trazer aqui algumas coisas dessa fonte maravilhosa, como já falamos. Temos que as pessoas precisam de ajuda e esse livro, a Bíblia, nos ajuda em muitas coisas. E sendo os assuntos da Bíblia variados, vamos falar hoje de um importantíssimo. Então, por favor, se você, por algum motivo, esse é o momento de você prestar atenção no que nós vamos falar agora, porque é de suma importância para a sua vida. Você sabe qual é a sua origem? De onde você veio? Estou falando de perguntas existenciais, mas deixa eu falar aqui as opções que você tem. Você tem uma origem divina e você tem uma origem terrena. Você tem o conhecimento tirado da Bíblia, do livro de Gênesis, onde diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E o texto segue falando assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus e criou. Homem ou mulher os criou. Então, essa é a origem divina que nós temos. Esse texto que eu acabei de falar é daqui da Bíblia, do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas talvez você diga: não, eu não sou de origem divina. Não. Bom, se você não é de origem divina, você só tem outra opção. Deixa eu te falar do livro, ou melhor, da outra fonte, que é assim: você é de uma sopa primordial, é uma sopa. E lá tinha uns conservados, algumas moléculas, houve uma reação química entre eles e surgiu os primeiros seres parecidos com seres unicelulares ou ameba, ou conservados. E depois foram para seres mais complexos, que foram mais complexos, isso bilhões de anos, e depois surgiu, ninguém sabe como, disso aí, o macaco. Então, se você não quer ser divino, você tem essas outras duas opções ou uma opção. Você veio de uma sopa, você é uma ameba descendente, você sabe o que é uma ameba? Procura aí ver o que é ameba. Esse ameba descendente, isso aí é neologismo, fui eu que criei, né? Você é uma ameba descendente ou você é um macaco descendente. Então, decida aí qual é a sua origem, ou veja qual é mais sábio. Você tem uma origem divina, um ser supremo, inteligente, e te trouxe à existência. Do nada. Se você acha isso escandaloso, então você pode ser ameba descendente ou macaco descendente. Decida o que você quer, né? Mas a verdade é que essa é a nossa origem. E tem esse livro aqui que fala, né, sobre isso. Essa questão de onde nós viemos, ela tem implicação. Muita implicação. Se você é imagem e semelhança de Deus, de fato você possui características do Criador. E eu vou ver aqui a passagem, né, que fala das suas características como imagem e semelhança de Deus. Agora a gente vai para o livro de Gálatas. Gálatas, lá no Novo Testamento, capítulo 5, se eu não estou enganado, versículo 22. E
Não sei se o momento aqui. Bom, estamos de volta, desculpa aí, problema técnico. Então, Gálatas 5, versículo 22. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gálatas 5, versículo 22. Então, se você é, e você de fato é divino descendente, eu sinto muito, você só pode aceitar ser divino descendente, ou você pode negar. Eu não aconselho você negar a sua origem divina. Ninguém na sua sã consciência vai querer ser uma ameba descendente. Então, Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essas são as características divinas quando você foi extraído do Criador, Deus te deu. Essa é a sua dignidade divina. Mas talvez você não queira ser um divino descendente. Talvez você queira ser uma ameba descendente ou um macaco descendente. Que atributos você tem como ameba? Veja lá o que é uma ameba e você vai ver quais são os atributos que você traz como ameba. Ou você analise o macaco e veja qual mais digno. Se bem que algumas pessoas, mas não, que aí está ofendendo os animais, mas essa é a nossa verdade, né? Viemos de Deus, temos suas características divinas, que são essas coisas todas que eu te falei. Uma delas é o amor, né? A fé, a mansidão, a paz, uma pessoa pacífica, serena, domínio próprio. Então, todas as qualidades, são 9 qualidades, 9 adjetivos e tudo nobre. Então, de onde você veio? Você é imagem e semelhança de Deus, do Criador. É independente de como você vive, independente do que você faz na sua vida. Se você é uma pessoa de bem ou se você não é. O fato é que você veio de Deus. E uma outra questão, você vai voltar para Ele. E eu quero falar agora do livro de Eclesiastes, onde diz, né, o seguinte: como também, quando temeres o que é alto, e te espantes no caminho, e te embranqueceres como flores à amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vai a casa eterna, e os planteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de espada, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, você vai voltar à casa eterna, de onde você veio. Mas e com relação a esse corpo? Eu sinto muito dizer, esse corpo que você está não é você. Esse corpo que você está é chamado de tabernáculo, é como a roupa que você está vestindo. E tem várias passagens aqui nesse livro que dá para entender isso e você vai ver melhor. Mas a questão é, você veio de Deus e vai voltar para Ele. Agora, nesse mesmo livro de Eclesiastes, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda a sua palavra, porque isto é o dever de todo homem, isso é o dever de toda pessoa. Porque Deus há de trazer em juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, tem grande implicação de se voltar de ser imagem e semelhança de Deus. A gente vai voltar para Ele e vamos ter que prestar conta de tudo que Ele fez por nós. Então, tem mais coisas para falar sobre esse assunto, sobre essa questão
de ser imagem e semelhança de Deus, mas a gente vai continuar em um outro momento, porque o vídeo, né, já chegou no limite que nós estamos propostos a fazer o vídeo. Então, obrigado por ter nos assistido até aí. Então, compartilhe, dê seu like e agora, né, por favor, aqui, nos ajude a continuar produzindo conhecimento, produzindo conteúdo para o nosso canal. E obrigado e até a próxima.